Por que Raquel roubou os ídolos do seu pai? A Bíblia não explica exatamente por que Raquel roubou os ídolos do seu pai Labão. O texto bíblico apenas registra que quando a família de Jacó fugiu das terras de Labão, Raquel levou consigo os ídolos do lar da casa de seu pai. Os ídolos roubados por Raquel eram chamados de terafins. Esses ídolos basicamente eram reconhecidos como os deuses do lar, ou deuses domésticos. Ter esses ídolos em casa era comum na cultura de vários povos da antiguidade, que os usavam nas práticas de adivinhação, espiritismo, adoração e etc. Mas, além desse uso religioso e místico, em algumas culturas, os ídolos do lar também serviam a um propósito legal, como objetos diretamente associados ao direito de herança e liderança de um clã. Então, considerando todo esse contexto, será que é possível determinar por que Raquel roubou os ídolos do seu pai Labão? Bom, a verdade é que mesmo com todas essas informações, ainda assim não é possível afirmar com certeza a verdadeira intenção de Raquel ao tomar os ídolos da casa de seu pai. A falta de detalhes bíblicos sobre esse episódio leva muitas pessoas a buscar informações em fontes e ciências extra-bíblicas, na tentativa de determinar o verdadeiro motivo de Raquel ter roubado os ídolos de seu pai. Sem dúvida nenhuma, matérias como arqueologia, por exemplo, são muito úteis para lançar luz sobre costumes dos tempos bíblicos e assim auxiliar você, que é estudante, ou você, que está querendo apenas saber mesmo sobre isso. Então, com base em informações arqueológicas, atualmente muitas pessoas se propõem a afirmar que com certeza Raquel roubou os ídolos do seu pai, não para idolatria, mas para garantir que o seu marido Jacó se tornasse o principal herdeiro e líder do clã de Labão após a sua morte. Então essas pessoas falam dos ídolos roubados por Raquel simplesmente como escrituras de propriedade. De fato, a Bíblia diz que Jacó foi enganado e explorado por Labão durante muitos anos. Então faz sentido pensar que, de alguma forma, Raquel estava preocupada que o seu marido tivesse o direito sobre as propriedades do seu pai. No entanto, esse tipo de suposição não é suficiente para resolver essa questão. Isso porque, em primeiro lugar, é verdade que escavações arqueológicas na Mesopotâmia, na cidade de Nuse, confirmaram que a posse dos ídolos do lar servia para garantir os direitos sobre propriedade. Mas, em segundo lugar, os mesmos códigos legais encontrados na Mesopotâmia também indicaram que nem sempre os direitos de propriedade eram decididos exclusivamente pela simples posse dos ídolos no lar. Isso significa que, mesmo tendo a posse dos ídolos do lar, era possível que uma pessoa não tivesse os seus direitos de propriedade, herança ou liderança do clã garantidos. Outra pergunta que muitos estão fazendo: Raquel roubou os ídolos do seu pai porque era idólatra? Com certeza é um erro pensar nos ídolos do lar simplesmente como escrituras de propriedade. Algumas pessoas pensam nesses objetos como escrituras ou certidões emitidas pelos nossos cartórios na atualidade, mas elas falham em reconhecer que o propósito primário dessas imagens era religioso. Afinal, elas eram os deuses do lar. Isso quer dizer que o possível uso legal desses ídolos nas questões envolvendo propriedades não podem ser dissociados de seu uso religioso. Muito do propósito legal dos ídolos do lar estava apoiado em seu propósito religioso. Uma pessoa podia ser reconhecida como a detentora dos direitos principais sobre uma propriedade por ter sobre sua posse os deuses que supostamente garantiam proteção, orientação, fertilidade e prosperidade à família. Então, não sabemos o quanto Raquel ainda apreciava esse tipo de entendimento quando ela saiu de Padã Arã. Além disso, não é possível garantir que Raquel não tenha recorrido aos ídolos do lar com a intenção de obter neles proteção e orientação em sua viagem. Naquele tempo, na Mesopotâmia, era muito comum que as pessoas carregassem os deuses do lar em suas viagens longas. Por outro lado, como os ídolos do lar também eram usados para a prática de adivinhação, não seria impossível que Raquel tivesse roubado os ídolos do seu pai com o objetivo de impedir que Labão supostamente pudesse receber desses ídolos informações sobre a fuga da sua família. Então, mesmo com o uso dos dados adicionais fornecidos por materiais como arqueologia, alguns fatos bíblicos ainda podem não ser explicados de forma exaustiva, pois existem um contexto muito mais amplo. Isso significa que mesmo a arqueologia trazendo indícios de que Raquel pode ter roubado os ídolos do seu pai com propósitos legais,
isso não exclui totalmente a possibilidade dela também ter tido outras motivações essencialmente religiosas. A conclusão que a gente tira disso tudo é o seguinte: talvez a conclusão mais honesta sobre a atitude de Raquel ao tomar os ídolos de Labão é aquela que considera que Raquel era a mulher que ainda estava tendo a sua fé desenvolvida e o seu caráter aperfeiçoado de acordo com os princípios estabelecidos por Deus para a família da aliança. Na verdade, mesmo com o próprio Jacó sendo neto de Abraão e filho de Isaac, o período em Padã Arã foi de muito aprendizado para ele. Ali, Deus moldou o seu caráter, fortaleceu o seu espírito e o preparou para um encontro que definitivamente marcaria sua vida no Val de Jaboque, quando seu nome foi mudado para Israel. Então não podemos nos esquecer de que Raquel, assim como sua irmã Lia, cresceram dentro de um contexto pagão que adotava o politeísmo e certamente com o tempo foram transformadas e instruídas na vontade de Deus. Inclusive, precisamos admitir que em nenhuma parte da Bíblia faz algum juízo moral sobre as duas irmãs. Mesmo a narrativa bíblica que registra o roubo dos ídolos por parte de Raquel não se propõe a contrastar o comportamento de Raquel e Lia, uma como idólatra e a outra como temente a Deus. Na verdade, mais à frente o texto bíblico revela que outras pessoas da família de Jacó carregavam deuses estranhos quando saíram de Padã Arã, e que esses deuses tiveram de ser descartados antes de a família subir a Betel. A gente pode ver isso lá em Gênesis 35. Isso, inclusive, reforça o fato de que havia sim, entre aquele povo, intenções religiosas que desagradavam a Deus. Então, seja qual tenha sido a verdadeira motivação de Raquel ao roubar os ídolos do seu pai, é inegável que sua atitude demonstrou uma falta de confiança em Deus. Se ela tomou os ídolos de Labão com alguma motivação religiosa, então ela estava desviando a glória que só pertence a Deus e depositando sobre falsos deuses que nada podiam fazer para proteger, orientar e abençoar a sua família. E mesmo que ela tenha tomado os ídolos de Labão com o objetivo principal de garantir direitos de propriedade a Jacó, então ela não confiou que Deus haveria de cumprir sua promessa de herança à descendência de Abraão. Mas a boa notícia é que mesmo Raquel e Lia tendo crescido num contexto idólatra, sob uma religião estranha, e mais tarde tendo vivido num ambiente familiar conturbado pela disputa do amor do mesmo marido, após a trapaça de seu ganancioso pai, em seus propósitos inescrutáveis, Deus escolheu as duas irmãs para serem edificadoras na casa de Israel. Bom, gente, vocês podem estar percebendo que não tem nada muito explícito na Bíblia e nem em outro lugar o porquê que Raquel roubou os ídolos do seu pai. Então, trouxemos aqui o nosso entendimento e tudo que a gente sabe sobre esse assunto. Mas em todos os lugares que nós procuramos, não conseguimos decretar o porquê que realmente Raquel roubou os ídolos do seu pai. Então é isso, se você gostou desse vídeo, eu já te peço para você se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para você receber as notificações do nosso canal. Estamos trazendo vídeos novos aqui toda semana e caso vocês tenham mais alguma dúvida, caso vocês queiram saber de mais algum assunto, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder e vamos trazer o vídeo para vocês para tentar tirar todas as dúvidas. Combinado? Então é isso. A paz do Senhor a todos vocês.